Olá, gente, bom dia. Bom, antes de começar a live, eu quero pedir para vocês colocarem o celular, tá? Deitarem o celular, porque a gente mudou um pouquinho o formato, porque hoje somos 3, né? Então, para vocês visualizarem melhor, tá bom? Bom, conforme combinamos, 10 horas estamos aqui, né? Ansiosos e alegres por estar novamente com vocês. Temos a nossa convidada especial, tá? Que estará participando. Então, assim, ficam sugestivas as perguntas. Estaremos aqui, a nossa coordenadora, Marley, estará repassando as perguntas. Então, fiquem à vontade. É um papo direto. Nesse momento, como eu já disse outras vezes, não é um isolamento ou um distanciamento. Nosso distanciamento não pode ser emocional nem de aprendizagem. Então, aqui da Escola Montpetit Longean, estamos para compartilhar com vocês, né, esse novo momento, essas novas estratégias, pedagogicamente, tirar a dúvida dos pais, acompanhar. Então, fiquem à vontade, sintam-se convidados e abraçados. Um grande beijo. Agora nós vamos apresentar para vocês. Vou deixar vocês apresentar. Vamos lá. Bom, eu sou a professora Stephanie, eu sou especialista em psicopedagogia e em educação especial e no momento estou fazendo aí um mestrado em educação, pesquisa também as políticas de acesso e permanência e o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência nas universidades. Bom, eu tô aqui com uma cola porque eu fui resgatando diversos questionamentos já de muitos pais. A gente acaba também, antes de tudo isso, conversando, vendo alguns outros vídeos e até desabafos de muitos pais. Então, coloquei aqui para tentar não esquecer de nada e, claro, fica aberto também para qualquer pergunta que vocês quiserem realizar. Bom, meninas, a gente resolveu pensar nessa rotina, né, com as crianças que têm algumas limitações, né, Stephanie, e chamar você para dar mais orientações práticas, porque a gente sabe que alguns pais, assim, eu falo que é um desafio novo para todos, mas para as famílias que têm crianças, né, com limitações cognitivas, físicas, né, a gente sabe que é um pouquinho mais complexo. Né? Então a gente trouxe você para falar um pouquinho na prática, a orientação, tá? O que pode ser feito, né? Para acalmar um pouquinho o coração dessas mães e pais. E assim, em questionamentos anteriores dos pais, vem muito a dúvida assim, e agora, né? Nós estamos em casa, como se em casa fosse a casa tem uma rotina particular dentro da dinâmica da família, porém nós precisamos manter estratégias para que essas rotinas também aconteçam com horário, com alimentação, e é muito dentro da dúvida que os pais colocam, mas e como acompanhar a atividade? O que é que eu vou fazer? Então é importante também esse levantamento que ela vai fazer, assim, mas que horas as crianças estão acordando? Dormindo. A importância da rotina, a alimentação, né? Então, assim, nós vamos deixar para que ela comece e vocês fazem as perguntas ou nós vamos mediando a aprendizagem. Como sempre, é um papo psicopedagógico. Bom, então assim, gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que independente de uma criança com transtorno de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem ou com alguma deficiência, antes de pensarmos nisso, a gente tem que saber que a criança vai ter, seja ela quem for, muita dificuldade nesse processo. Se nós adultos já temos essa extrema dificuldade aí de estar lidando com tudo isso, né? Acho que a grande parte de nós estamos nos reinventando, muitas professoras estão acabando aprendendo um pouco sobre estúdio, sobre edição de vídeo, e a gente tem corrido muito atrás disso para tentar trazer sempre conteúdo de qualidade. Então a gente imagina que vocês aí do outro lado estão sim muito ansiosos e claro, a gente acaba de certa forma também ficando bastante preocupado com essas crianças nesse momento. Será então que ela está aprendendo? Será que eu estou oferecendo condições para esse aprendizado em minha casa? Será que eu tenho aqui um ambiente que vai favorecer a essa criança? Então a gente vai falar sobre essas questões bem básicas de como a gente pode aproveitar os ambientes da nossa casa para esse momento, assim também como as principais dificuldades aí. Bom, eu havia separado aqui para esse início de conversa
Tá tudo certo? Tem uma pergunta? Tem tem. uma pontuação. A Lívia Rigiori está dando parabéns pela escolha do assunto a ser abordado. Para ela é muito importante. Ai, que Lívia. bom. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada. Nós nos gestamos, a gente amanhece pensando nesse encontro com vocês. É uma vontade de abraçar o invisível, mas é um carinho e nós estamos aqui para atendê-los da melhor maneira possível. Bom, gente, então assim, pensando, vamos começar com o nosso ambiente. Vamos pensar em qualquer criança agora nesse momento, tá? Ou até em você mesmo adulto. Como você aprende? Você já se perguntou? O que facilita a sua aprendizagem? Será que são recursos mais visuais? Será que são mais auditivos? Ou será que então são recursos concretos ou que você precise anotar tudo? Porque nós sabemos que, apesar das nossas diferenças e também de algumas particularidades, cada ser humano vai aprender a seu tempo, a sua forma. E vai também encontrar estratégias diferentes para isso. Então, assim, vamos aqui pensar. Se eu estou separando um espaço na minha casa para trabalhar com o meu filho, com a criança, alguma atividade que a escola enviou. E nesse espaço ali, de repente, tem o irmãozinho que está fazendo outra coisa, brincando, tem a TV ligada, né? Ou muitas vezes o celular tocando, né? Será que essa criança vai conseguir manter um foco atencional efetivo nesse momento? Né? Então, assim, são questões que a gente precisa se perguntar, né? Eu mesma preciso do silêncio para conseguir aprender. Tem gente que não, que ouve música e consegue. Mas vocês que estão aí dia a dia com o seu filho, vocês conhecem exatamente como ele é, quais são essas especificidades. E aí, será que ele consegue manter a atenção, de repente, vendo que o desenho preferido dele, o irmãozinho está assistindo ali do lado? Será que ele vai conseguir? Então, a gente precisa preparar esse ambiente. O ideal é que a gente escolha um espaço em nossa casa para isso. Não precisa, assim, ter um escritório ou uma sala em específico. Vamos dar um exemplo aí. Digamos que a cozinha seja o lugar mais tranquilo da sua casa. Então, esse local pode ser feito. Lá tem uma mesa. Nesse local, você pode estar trabalhando com o seu filho naquele momento. Ou, de repente, uma outra atividade mais lúdica, né? Tem grama na sua casa? Vamos forrar ali algum cobertor, alguma toalha. Vamos sentar ali para fazer isso com o nosso filho, com a nossa criança. Bom, a gente sabe, mais do que nunca, que o papel dos pais sempre foi extremamente essencial para esse processo. Até porque escola e família caminham juntos porque nós temos os mesmos objetivos, certo? Então, muitas vezes aqui na escola são preparados, são apontadas questões de limite para as crianças, em relação à rotina também, porque a gente sabe que se a gente não realizar uma rotina, a gente não consegue se organizar. Né? Isso não vale só para as crianças, isso vale para nós adultos isso me também. fez lembrar, né? Agenda, eles têm agenda na escola da rotina. Como que é essa agenda em casa? A Cíntia sempre dá a sugestão de fazer o agendamento, ou fazer um quadro, porque a criança tem essa referência da escola. Eu cheguei hoje, eu vou rememorar o que eu estudei ontem, qual foi a minha atividade de hoje. É bem diferente em casa, né? Como o Stefan está falando, como é que nós estamos preparando essa criança? Tipo, tá na hora da atividade? Concentre-se. Ou então fica de pijama o dia inteiro. Será que a gente vai conseguir entender que aquele é o momento para a gente estudar? Ou é o momento de férias? E, Stephanie, aqui a gente trabalha muito com a rotina desde lá do berçário, né? Então, é aquela rotina visual, a gente tinha falado já nas lives anteriores, o quanto isso é importante para a criança, né? Que a criança é mais visual, concreta, né? O quanto isso também é importante para os pais, quando preparar a rotina, né? Além de adaptarem a rotina deles também, porque não tem como fazer algo, né, muito além, né? Criar uma expectativa, mas tem que ser algo mesmo na realidade, mas também ser visual para a criança, né? Porque isso você pode até explicar um pouco melhor o quanto isso deixa a criança um pouco mais calma, né? Sim, exatamente. Organiza ela melhor, né? Assim como nós adultos temos as questões de ansiedade, as crianças também têm. Então, quando eu preparo uma rotina adequada para aquela criança, o que é uma rotina adequada? De acordo com a realidade, né? Com a realidade que você tem em casa, para que isso possa caber aí dentro da sua realidade.
né? Então, quando eu faço esse tipo de rotina, uma rotina adequada, eu já trabalho também com a questão da antecipação. Essas questões do preparo dessa criança, olha, daqui a pouco a gente vai iniciar uma atividade que a Pro mandou lá. Ó, à tarde, que até a gente trabalha também com as questões de tempo, né? À tarde, nós vamos fazer uma outra atividade. Então, assim, eu, em casa, separando esses horários, né? Quais são os melhores horários? Que horário eu, enquanto mãe, vou conseguir dar maior atenção para aquela criança? Então, porque a gente sabe também que tem a questão do home office, né? E tudo mais. E muitos também estão saindo de casa para trabalhar. Mas eu preciso entender aqui, na minha rotina, que momento eu posso ficar com ele? Que momento eu vou dar mais atenção de acordo com essa correria aqui, né? Então, assim, estipulando isso a partir das imagens, é muito importante isso. As questões das ilustrações para as crianças, elas nem sempre são favoráveis. Agora, quando a gente consegue incluir uma foto da criança, por exemplo, uma foto da criança realizando uma atividade, por exemplo, em casa, para que eu possa, dentro da minha rotina, mostrar para ela, agora, aquele exemplo lá da cozinha, agora é o momento de ir para a cozinha fazer atividade, uma foto dela fazendo essa atividade. Então, quanto mais real, quanto mais claro isso ficar para essa criança, melhor será. E assim, a questão da ansiedade também, do tempo, né? É especificar para a criança, dentro das modalidades de aprendizagem, do jeito de aprender, a criança, às vezes, a mãe fala, vamos lá que a gente tem muita atividade, tem bastante. Então, assim, o que é para a criança muito ou bastante? Não se torna tão concreto. Às vezes a criança já pensa assim, nossa, é tanta coisa que eu nem quero fazer agora, eu quero brincar. Então é importante também colocar, e para a criança, nós temos uma atividade ou duas atividades, nós vamos terminar a atividade, porque, como a Stephanie está dizendo, tem que ser no concreto, tem que ser visual, auditivo. Como a maioria, eles ainda são pequenos, não está tão estabelecida quais são assim, essas características da modalidade de aprendizagem, mas ele tem o jeitinho dele de aprender. E aí também, né, vem a questão, e qual é a modalidade de ensino da mãe? Essa mãe que não é uma pedagoga, essa mãe que atua em outra área de trabalho, mas que tem a função materna da ensinagem, que a gente fala. Então é um exercício também para isso, mas assim, algumas palavras se tornam realmente assim, gigantes na cabeça da criança. Vamos, senão não dá tempo, né? Olha, tem muita atividade, olha, a Pro mandou muita coisa. Então tem criança que pensa, nossa, vai logo. Né? Essa ansiedade vai tornar com que a criança tenha aquele momento não como algo prazeroso de aprendizagem, mas como se fosse assim, tá me limitando e se sentindo pressionada, né, em ter que fazer. E às vezes, até como mecanismo de defesa, ela pode falar que não quer, ou pode testar bastante, ela né? Tá cansada. Com vontade de fazer xixi, com fome, né? Porque dá fome toda hora, com sono. E Stephanie, como lidar, porque eu sei que muitas mães estão vivendo isso, a questão das aulas em casa, com crianças que têm assim, uma dificuldade para ter uma atenção mais focada, né? Como lidar, quanto tempo, acho que isso é bacana também a gente falar. Sim, então, a gente precisa coordenar muito em relação ao nosso tempo. Também não adianta eu ficar meia hora ali insistindo para aquela criança terminar aquela atividade. Aquilo já vai se tornar algo extremamente cansativo e ela, obviamente, não vai querer mais fazer nenhuma atividade. Então, em relação a essas questões de tempo, a gente sempre procura fazer... a gente já sabe que assim, até a escola, nós estivemos conversando, a escola prepara também, reduz a quantidade dos exercícios de acordo com as especificidades de cada estudante. Então, nós já sabemos que eu vou ter que apresentar, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que tenha 2 tipos de atividade. Eu posso adiantar para o meu filho que nós vamos fazer uma atividade. Só que eu não preciso dizer para ele, olha, nós já temos, hoje tem 4, tem 5 atividades. Amanhã vai chegar mais atividades, senão não vai dar tempo. Exatamente. O que eu vou começar? Eu vou falar assim, agora nós vamos fazer a atividade, é o nosso momento. Seria importante até para as crianças que estão começando a compreender essa relação de tempo também, colocar timer, porque o timer também ajuda. Olha, nós vamos ter assim, nós vamos fazer aqui essa atividade, esse é o nosso momento, é de 1 hora, tá?
Então a gente vai ter esse tempo aqui. Vamos começar com essa atividade. Não dê tudo de uma vez. Aqui, ó, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não. Essa atividade nós vamos começar até para você perceber se seu filho está ficando mais ansioso, né? Como é que ele tá, porque também tem isso. Né? Cada um, muitas vezes, em um dia acorda de uma forma diferente. Né? Bom, então, explicando a questão do timer. A gente consegue trabalhar com reforçadores pedagógicos. Então, eu preciso estabelecer dentro também, isso não só para esse período de quarentena, né? Transformar os nossos momentos de brincadeira com as crianças em momentos pedagógicos. Nossa, mas será que eu vou ter que sair ali comprando milhares de brinquedos e coisas? Não! Muita coisa a gente pode fazer em casa, muita mesmo. Até me recordando, por exemplo, você tem, digamos que uma criança aí de 2, 3 aninhos, né? A gente sabe o que acontece. Quando você dá, às vezes, um presente, você gasta horrores, dá uma caixa de um presente maravilhoso, caríssimo, a criança vai brincar com o quê? Colher de pau. Com a caixa, com embrulho. Com não é laço de mesmo? embrulho. Então, para eles, muitas vezes o simples e o fazer com eles aquele brinquedo pedagógico vai ser muito mais eficiente do que eu comprar, do que eu sair comprando milhares, né? Então, por exemplo, uma criança de 2, 3 aninhos, um bebê aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, um CD que já está sem uso, coloca 2 tampinhas, né? Ali tem o buraquinho, uma de um lado, a outra do outro, possibilitando como se fosse uma espécie de maçaneta ali. Você já faz um peão para sua criança. E naquele momento, daquele girar que parece tão, né, uma coisa tão simples, tão, né, gente, a criança está girando. Nesse momento, você está desenvolvendo a psicomotricidade da sua criança e favorecendo também o processo de escrita e o processo de aprendizagem dela. Né? Então, assim, pequenas coisas que a gente realiza. Inclusive, algumas mães têm postado algumas atividades. Esses dias eu vi uma atividade de uma mãe aqui da escola também, eu acho que eram 2 tapaués transparentes e várias tampinhas. A brincadeira era passar, as tampinhas eram 2 cores de tampinhas, vermelho e verde. Então, fazendo a seriação, fazendo o transporte, e a criança manipulando aquilo ali com os 2 braços, brincando. Então, assim, as atividades, elas se complementam no concreto, às vezes no papel, mas a compreensão do raciocínio de como desenvolver a atividade, ela vem de uma forma lúdica na brincadeira. E eles gostam de brincar. Na última live nós ainda falamos, água, né? Ah, tá, mas a gente vai deixar molhar a casa toda? Não. É como ela vai falando. Que tempo é esse? Que espaço é esse? A criança tem a compreensão. Vamos brincar nesse espaço. É uma brincadeira com água? Leva para uma varanda, mora em apartamento, na hora do banho. Tem que aprender tem que ser gostoso. E a gente aprende independente de ser gostoso ou não. Mas quando é gostoso, é significativo, a criança tem essa ansiedade de eu quero fazer minha atividade. Porque para ele está muito assim, como que eu vou vestir meu uniforme, fazer atividade, cadê meus amigos? Né? Como que esses dias uma criança falou para a mãe, sabia que eu recebi um convite para almoçar na casa da coordenadora Marley? Então, assim, eles têm a lembrança da vivência na escola e eles estão com muita saudade dos amigos. Uma outra criança também esses dias falou, minha mãe não tem a mania de ensinar igual a mania da minha professora. Olha. Então, assim, a coordenadora Marley está falando que alguém está fazendo uma pergunta. É indicado compartilhar a rotina, reaproveitando a rotina de outra criança? Uma ótima pergunta, gente. E aí, será que a gente pode usar a rotina do João, que digamos que o pai do João é quem fica mais com ele no período noturno, porque ele está tendo que trabalhar durante o dia inteiro, e nessa outra parte do dia fica a mãe, ele tem 3 irmãos, e eu vou compartilhar com o Leonardo, que não tem irmão nenhum. O pai e a mãe nesse momento estão possibilitados aí de fazer o home office, por exemplo. Tem como aí eu compartilhar? Será? Uma realidade vai caber dentro da outra? Não vai Dá nesse para momento. compartilhar a minha digital com a digital da Esther, com a digital da Cíntia? Não tem essa possibilidade. Claro que assim, rotina escolar, né, já vai ser uma outra questão. Mas essa rotina que nós estamos realizando aí em casa, que precisa ser seguida, e não tem como caber, né? A minha rotina, na rotina do filho da Solange,
Não tem como caber, porque cada uma vai ser de uma forma. Senão eu vou até obrigar meu filho, de repente, a acompanhar um ritmo que não é dele, acompanhar um ritmo que não é o da minha casa, né? Então, não seria o ideal. E até acrescentando, pensando nisso, né, o Colégio Mondinha e a Escola Montpetit, a gente, a criança que, a gente sabe que tem crianças que têm dificuldade, né, em estar ali, focar ali a atenção. Então, a gente abre na plataforma e quando os pais puderem até adaptar uma rotina, podem ir lá e acessar todo o conteúdo. Olha, excelente. Né? Então, E também fora o horário que as professoras estão em sala com eles, elas estarão na escola à disposição para tirar as dúvidas dos pais, né? E dentro dessa questão da rotina também, é interessante observar com as crianças, né, especiais ou com as crianças que estão passando por algum processo de medicamentosa, assim, a criança está tomando, por exemplo, um antialérgico, a criança vai ficar com sono, é hora de dizer, está na hora da atividade. Nesse momento, não. Então, a criança tem o tempo dela, né? A gente tem que respeitar, né, Stephanie? Exatamente. Stephanie, essa semana teve uma pergunta, né? E aí eu acho que até é importante para as mães que estão assistindo, com crianças que têm ETEA, pode regredir alguns comportamentos, né? Por exemplo, de se morder, de voltar a ter alguns comportamentos repetitivos, né, mais intensos. Sim. Isso pode acontecer, é natural, pode, né? Com certeza. Nós aqui todos, acho que sabemos, né, que quando se quebra qualquer rotina, né, quando algo modificou na minha vida, a gente já sente isso no psicológico, no comportamento, e essas crianças com TEA não são diferentes, né? Então, sim, isso é normal, isso é comum. E por isso que nós vamos ter que estabelecer as questões de rotina, que fazer com que ela entenda que não é férias, justamente porque depois tem um retorno. E se eu não ficar estimulando essa criança, por exemplo, a tentar adequar alguns tipos de comportamento, como por exemplo, agora é a hora de sentar e ele quer ficar andando. E aí, Stephanie, o que eu faço? Digamos que essa criança tenha transtorno do espectro autista e ela é bastante agitada. Eu vou ter que utilizar de alternativas. Então, por exemplo, a bem conhecida aí, a garrafa da paciência aí. Potinho da calma, calma, isso, que é de sensorial da paciência. Isso, de Maria Montessori, que é muito simples, né? A gente coloca um pouquinho de tinta, glitter dentro. Estrelinha, Isso. pedacinhos de EVA picado. Veda bem, a criança fica naquele momento ali, a gente tem que respeitar, é muito importante o que a Cíntia falou, porque nesse momento que a criança pode, muitas vezes, se desestruturar emocionalmente, ou ela está muito agitada, então vamos procurar acalmar essa criança, dê, né, esse tipo de material para ela, ou muitas vezes até tem as questões sensoriais aí, né? Muitas vezes a moeba ou slime, como estão chamando, muitas vezes auxilia nesse processo para que a criança possa se regular. Outra questão também para as crianças com TEA, né, até a professora Isabel estava comentando também hoje comigo sobre alguns outros tipos de terapia que estão existindo, a importância da massagem, de massagear a sua criança. Isso também é muito bacana. E se ela tiver o transtorno do espectro autista, então, aí sim que é muito mais importante. Mas como é que eu faço essa massagem, por exemplo, com uma criança com transtorno do espectro autista? Em sua grande maioria, elas podem repelir, elas têm essa dificuldade, muitas vezes, de serem tocadas, ou de terem acesso a algum tipo de superfície, alguma textura. Nessas crianças que vão ter talvez essa ideia de escapar desse momento, né? Você vai fazer como? Você pode possibilitar uma massagem para essa criança, fazendo movimentos um pouco mais fortes. Claro que não, né, com a ideia de machucar, mas não suavizando demais. Vocês vão ter que fazer movimentos mais precisos e mais fortes na perna, nos braços, porque aí sim, quando esses movimentos se tornam mais fortes, aí sim você consegue regular. Porque se ela tiver essa possibilidade sensorial, aí muitas vezes eu acabo irritando, né? Se eu faço muito de leve e não possibilitando seria mais ou menos assim, vamos supor. Esse toque muito leve é como se ela assustar, se assusta. É mais ou menos isso. Mas se eu pegar de forma mais concreta, tá? A criança se sente mais segura. Então, às vezes, é muito confuso porque as pessoas acham que tem que chegar, isso para a criança, nesse aspecto, é como se fosse um susto.
Eu não posso apertar com força, mas eu tenho que ser firme no que eu vou fazer. Na minha sensação de suporte, é como se eu pudesse trazer para cá, né? Não é a questão de força, é uma questão só de firmeza. Tanto que em alguns casos, os pais ou algumas pessoas tentam pegar as crianças para acalmar, sim, porque debate todo o corpo, né? Em vez de abrandar, né? Na questão de abrandamento, de ternura. Eu sempre falo, assim é como se fosse um carinho. É uma ternura, é fino, né? Isso, exatamente. Outra coisinha só que eu queria complementar da questão do timer, que a gente foi surgindo outras questões aqui, desses reforçadores pedagógicos que nós falamos. De repente, né, meu filho gosta muito do jogo da velha que tem um personagem, ou do jogo da memória que tem algum personagem. Nesses momentos, ou então ele quer brincar com aquele personagem naquele momento, só que agora é hora de estudar. Eu posso fazer combinados com ele, né? Olha, nós vamos ficar aqui neste período. Se você terminar essa atividade nesse momento, que são os reforçadores positivos, aí você vai ter o direito de ficar 5 minutos, por exemplo, com o seu personagem. Estou falando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, do momento de atividade, não é pra ficar assim o dia inteiro, pelo amor de Deus. Então, assim, colocou a criança ali, vamos ficar 5 minutos. E você tem que ser criterioso. Se você falou que é 5 minutos, 5 minutos. Faça naquele tempo. Ai, ficou com dó, tadinho, ele tá gostando tanto do brinquedo. Aí você perde totalmente a credibilidade, exatamente. E só acrescentando, tem uma pergunta, mas só acrescentando, né, o que a Stephanie tá falando, e sempre também, né, Stephanie, elogiar a criança, né, ter um reforçador positivo. Muito bem, parabéns, agora vamos brincar. Agora vamos retornar à atividade, né? Então também sempre reforçando, né? Isso é muito claro dessa comunicação. Porque assim, enquanto mãe, muitas vezes a gente fala tipo assim, Stephanie, pega um pouco dela. Eu não tô olhando para ela. Eu preciso ser concreto naquilo que eu vou falar. Mas você fala, muito bem, você conseguiu. Então vamos tentar mais uma vez. E precisa ter o foco visual, é o que eu chamo. Precisa abraçar com os olhos antes de dar o comando. Porque se vai dar o comando, mas eu estou atendendo o telefone, ou que a gente vê muitas vezes, está na atividade, a criança conseguiu entrar no concreto da atividade e a pessoa, a família, ou alguém que está fazendo esse papel da função educacional, às vezes